Boa noite, eu vou falar sobre psicologia clínica. E para falar de psicologia clínica, eu vou trazer apontamentos do livro Psicólogo Brasileiro, Práticas Emergentes e Desafios para a Formação. E com esses apontamentos eu vou tentar fazer uma correlação nas minhas falas com o que a gente tem atualmente, o que a gente tem hoje de práticas do psicólogo clínico, ok? Primeiramente, eu queria trazer uma descrição da psicologia clínica de acordo com Ana Carolina Lobianco. Ana Carolina Lobianco e seus colaboradores trazem o seguinte, que considera que o psicólogo clínico tem o papel de atuar na área específica da saúde, de modo a contribuir para a compreensão dos processos intra- e interpessoais, utilizando enfoque preventivo ou curativo, de forma isolada ou com equipe multiprofissional, instituições formais e informais. Também salienta que realiza pesquisa, diagnóstico, acompanhamento psicológico individual ou em grupo através de diferentes abordagens teóricas. Aí a gente tem que entender dois pontos importantes. O primeiro é que nem sempre existiu essa forma de atuação. Essa forma de atuação, ela está mais interligada com o que a gente tem hoje na atualidade. E outra coisa que a gente tem que compreender de importante é que isso não se aplica a todos os profissionais que atuam nessa área, ok? Aí, compreendendo isso, vamos entender como que é dado o modelo clássico de da psicologia clínica. Então, o sistema, na verdade, o sistema tradicional. O sistema tradicional é um sistema de atenção voltado ao indivíduo. Isso significa que o método clínico ele depara-se com um indivíduo cuja problemática deve ser a razão principal a ser resolvida. Esse modelo de tratamento clínico, que é o modelo tradicional, ele considera o indivíduo com aquele problema que ele tem que ser aquele problema ele tem que ser resolvido de forma imediata, Isso por quê? Para a gente entender por que esse modelo tradicional é dessa forma, a gente tem que entender que o termo psicologia clínica, ele vem de um contexto que não agradava por causa de uma estreita relação com o modelo de um atendimento médico. E isso, de certa forma, causa implicações hoje no atendimento do psicólogo. O importante para a gente compreender é que o objetivo do estudo da Lobianco são dois objetivos. O primeiro é a identificação na área clínica de mudanças que configuram novos fazeres e apontam a construção de um perfil diferenciado e mais abrangente. E o outro é a análise de implicações desses movimentos de inovação e sua incorporação no processo de formação acadêmica. Então a gente tem aqui esses dois objetivos bem claros da autora. Aí uma coisa importante para a gente trazer é que as entrevistas elas foram semi-estruturadas com 23 psicólogos que foram escolhidos por desenvolver esses trabalhos teóricos e práticos que foram considerados relevantes, ok? Aí para a gente entender como que é dado a transição do modelo tradicional de consultório para as denominadas práticas emergentes, a gente precisa compreender que esse momento é o momento que o psicólogo ele abre o leque de atuação. A gente vai ter o psicólogo agora em hospitais, ambulatórios, unidades básicas de saúde, escolas, creches e entre outros espaços. Então, o psicólogo ele deixa de ser o psicólogo que é o psicólogo tradicional, que atende de forma tradicional no consultório, que está vinculado à imagem de um atendimento médico e um status social, e ele passa a ser um profissional multidisciplinar, que transita em várias áreas. Para a gente ir caminhando nessa ideia de práticas emergentes, a gente tem aqui, porque apesar de existirem possibilidades de inserção do psicólogo clínico no campo da saúde
no cenário que anseia por uma multidisciplinaridade, a gente não tem como que eu posso dizer? A gente não tem uma formação que, que capacite esses profissionais para todas essas áreas, porque a gente ainda tem uma formulação do modelo psicólogo clínico muito voltado ao modelo tradicional. E seguindo essa linha de multidisciplinaridade, indo para além das fronteiras da saúde, a gente tem os psicólogos trabalhando em conjunto em projetos com instituições que não são da área de saúde. Como, por exemplo, a gente tem aqui um exemplo do livro que é com a prevenção da AIDS, um trabalho junto aos adolescentes em escolas estaduais e municipais de primeiro grau. Nesse caso específico, ele revela um processo de situação que o psicólogo ele aprende a escutar o paciente e não a ter a nenhum aconselhamento. Além disso, ele exemplifica outros projetos como a Associação Civil Sem Fins Lucrativos, que é um trabalho voltado a um trabalho de rua com prostitutas e meninos de rua. Uma coisa muito importante é que a psicologia clínica ela é caracterizada pela observação, e isso é muito enfatizado. E tem uma frase do livro que é uma frase muito legal e que é reflexo disso, que é o bom clínico, ele é antes de tudo um investigador. Os conteúdos e treinamentos que devem ser contemplados na graduação, sugeridos pelos entrevistados, são os seguintes: embasamento filosófico da psicologia, conhecimento de antropologia, conhecimento das ciências sociais, o pensamento psicológico através das épocas, bases biológicas do comportamento humano, conhecer aspectos sociais, econômicos e de infraestrutura para melhor atender o paciente. Esse conteúdo sugerido é um conteúdo muito legal, porque quando a gente fala de multidisciplinaridade, não tem como a gente fazer um bom atendimento, atender a pessoa necessitada, sem entender as questões sociais, o contexto social que ela está envolvida. De modo geral, os entrevistados dizem que a psicologia clínica ela está cada vez mais engessada. A maioria sugere que a formação deve ser mais formativa do que informativa, de modo que abra a cabeça. A gente tem de resultado do trabalho sugestões dos entrevistados que a psicologia ela precisa sim abranger outras áreas. A psicologia clínica ela precisa abrir esse leque de atuação. No vídeo, vamos conhecer o que são e quais são as práticas emergentes da psicologia clínica a partir dos anos de 1990. Como contexto de inserção tem-se a Reforma Sanitária Brasileira da década de 1980, que influenciou na reorientação das práticas clínicas na medida em que foram implementadas os programas de saúde mental, bem como a implementação do Sistema Único de Saúde. Na clínica surgem como resposta à introdução da psicologia na saúde pública. Nesse contexto, emerge a clínica social, caracterizada pelo compromisso de atender qualquer público em qualquer espaço. Em perspectiva geral, os principais tópicos que são tendências na clínica social são na contemporaneidade, a cognição social, as atitudes, os processos grupais, a neurociência social, a psicologia social evolucionista e a identidade social. No contexto brasileiro, as principais tendências de atuação do psicólogo são psicologia do esporte, novas tecnologias aplicadas à psicologia, como, por exemplo, o uso de aplicativos e também de realidade aumentada, psicologia e diversidade sexual e de gênero, como fruto de um posicionamento ético e político do profissional psicólogo, avaliações e intervenções no período da primeira infância, psicologia social aplicada à política e terapia de aceitação e compromisso,
mais conhecida como psicologia da plena atenção. As referências estarão na descrição do vídeo.